Gravado na segunda-feira, este episódio do Até Tenho Amigos que São é com o Filipe Melo. Fui à casa dele e falámos do quão desconfortável ele se sente com holofotes apontados para ele, o podcast que ele tem com o Bruno Nogueira e o Nuno Marco, os vários projetos que completou agora e os que tem para vir. E ainda jogamos jogos e falamos de musicais e dos irmãos Marx e vários outros tópicos. Como sempre, não se esqueçam de fazer like à página do podcast no Facebook, nem de o subscrever no iTunes, onde lhe podem deixar estrelas e críticas. E é isto. Estamos aqui em tua casa, tens um póster do King Kong. Tenho um póster do King Kong e tenho um gato a arranhar uma porta que vou abrir. Tens na verdade dois gatos, só que só um é que arranha portas. Sim, eu tenho na verdade dois gatos com sida que foram apanhados da rua. Sim. Quando eram bebés e agora estão duas vacas gigantes sobrealimentadas. Mas como podes ver, este gato continua a ter o instinto da selva, porque anda de um lado para o outro como se estivesse a fazer algo realmente importante. E o King Kong é por causa disso? O King Kong da selva? O King Kong é mesmo porque eu gosto do King Kong. Isto é sempre uma pergunta que eu faço às pessoas quando vou à casa delas. Tipo, eu não sei porque é que eu começo assim. É só porque acho que é um começo interessante. Um desbloqueador. Um desbloqueador de conversa, exatamente. Mas aquele póster do King Kong tem uma particularidade que é: o King Kong está no edifício errado. Em que edifício é que está o King Kong? Está no observatório. Pois é, não estava a ver bem. Mas porquê? Não sei, é um erro. Mas aquele, tem mesmo o logotipo da RKO, não tem ali? Sim, mas está tudo mal naquele póster. Se tu reparares na escala, a mulher está mais ou menos do tamanho do avião. Ele está agarrado numa mulher gigante e um avião gigante. E um avião com a outra mão. É a liberdade artística do desenhador, porque isto é desenhado. Sim. Estamos a descrever o não faz sentido. Do King Kong. E gostas do Peter Jackson, não? Se eu gosto do King Kong do Peter Jackson, gosto. Vamos cá ver, gosto. Estive a vê-lo no outro dia e está bastante datado, que é uma coisa que eu não percebi que ia ficar datado tão rapidamente. Tu tem o quê? 10 anos? Tanto? Sim, e os efeitos especiais ficaram muito datados. Eu quando vi o filme adorei. E agora, se estiver a dar na televisão, não consigo mudar. E continuo a ver porque adoro a história. E gosto muito do Peter Jackson. Mas vendo bem, eu tenho um carinho especial pelos outros dois. O primeiro porque é um grande filme. O segundo porque me lembro de esperar, porque aquilo ia dar na RTP e eu lembro-me do suspense todo. Ia dar o King Kong e a história metia-me medo. Nos anos 80? Sim, aquele com a Jessica Lange. Sim, nos anos 80 ou 90. Isso aconteceu. Nunca sei, eu acho que é... Lang. Há de ser, qualquer, não sei. Agora não estou a dizer. Eu sei que eu tenho sempre essa dúvida, depois ouço alguém a dizer bem, esqueço-me logo a seguir. Pois, então vamos... Não sei dizer o nome dela. Mas esperaste na RTP anos 80 ou anos 90? Isto foi anos 80. O filme é dos anos 70. E eu lembro-me daquela altura, para eu ter medo do King Kong, foi anos 80. Ok. E já eras uma estrela de televisão na altura ou isso é só depois dos anos 90? Tu tornas uma estrela de televisão. Criança. Essa história que tu estás a trazer aqui, para público... A Filipe Melomania que assolou o país na altura. Exato. Não, é uma história triste, na verdade. Sim, tu eras demasiado novo, provavelmente não eras nascido ainda. Aquilo é quando? Estamos a falar mais ou menos... Portanto, se eu nasci em 77, deve ter sido em 86, 87. Ok, 86. Eu nasci no final de 86. Portanto. Exato, então possivelmente enquanto eu estava a filmar, vamos cá. Eu estava a nascer. Não, exato. Tu não estavas a filmar porque eu nasci no dia de Natal. Claramente tu não estavas a filmar no dia de Natal, estavas a passar o Natal com a tua família. Mas não é isso. Ok, o que se está a passar aqui quando o Rodrigo se refere a mim como vedeta televisiva, está a falar de um programa que passava à tarde na RTP, chamado A Idade da Razão, que era conduzido por um psicólogo chamado José Gameiro. E então juntavam 4 crianças para falar sobre merdas. E nós tínhamos a nossa opinião, falávamos e depois um psicólogo analisava o que nós dizíamos. Claro que eu acho que erradamente, porque nós ficávamos a olhar depois para o programa, não era bem isto. Mas, por outro lado, o que aconteceu é que a história, na verdade, foi uma história relativamente triste.
que vou contar, espero não te aborrecer, que é... Nós filmávamos uma vez por semana e eu tinha uma paixoneta por uma das raparigas que lá estava. Então, na verdade, eu estava já profundamente nervoso por estar ali. Então, o que se passou foi que eu, de alguma maneira, acabei por dizer qualquer coisa que eles gostaram e um dia dizem-me: ok, olha, desta vez queremos que venhas sozinho ao estúdio. Então, eu vou a um estúdio da RTP, que era ali na Alameda das Linhas Torres, e chego lá e era um programa chamado 5 minutos falando de paz. Pai, estava um estúdio enorme e uma cadeira e eles disseram: olha, agora tens de ir ali falar 5 minutos sobre paz. Isso é aquele vídeo que está no YouTube? Não. Porque aí falas de guerra também. Aí falo de guerra. E se calhar foi por aí que eles disseram: ok, vamos pôr este fedelho a falar sobre paz. Então eu cheguei lá e verdadeiramente bloqueei. Este ruído que estão a ouvir é um dos meus gatos a defecar, portanto peço desculpa por isso. Mas chegaste lá e bloqueaste? Cheguei lá e bloqueei, não consegui dizer uma única palavra e a equipa que estava a filmar aquilo ficou realmente nervosa e a senhora que me tinha chamado para lá ir veio ter comigo e disse: pronto, olha, obrigadíssimo, tchau. E isso também contribui. Eu sei que hoje em dia toco piano e ando por aí, mas não é uma situação confortável para mim. Estar no palco, não. É uma coisa que eu faço e que acabo por criar ali o meu mini espaço, mas as primeiras memórias que eu tenho dessas coisas são um bocadinho sinistras. E agora o gato em cima da mesa? Sim, peço desculpa, parece-me daquelas velhas dos gatos, não é? Mas agora, como peguei no gato e estou a segurá-lo no meu colo, parece um vilão do James Bond. Tu pareces o Elvis Costello, já estávamos a dizer há bocado que tu fizeste a barba e parece o Elvis Costello. É verdade, porque também te estava a dizer que a barba que nós partilhávamos, embora a tua esteja muito mais cuidada e aparada, eu desfaço-me da barba quando chega assim ao fim de uma temporada a fazer qualquer coisa. É um lembrete que está na altura de começar uma nova fase, etc. E neste caso era o quê? Olha, das pessoas? Neste caso não foi assim uma missão específica, mas foram várias coisas que marcaram um verão, como já não havia há muitos anos, que é um verão onde houve efetivamente muito trabalho e muito trabalho encomendado, o que para mim é uma sorte, especialmente nesta fase em que as coisas estão complicadas com os músicos, etc. Foi um verão em que me fartei de trabalhar. Primeiro, tem ali aquela coisa, ok. Claro, ok, isto basicamente estamos a ser atacados por gatos que estão a brincar com ratos pequeninos de brincar. Vou matar o meu gato. Ok, então, estava a dizer que este verão estivemos na estrada com um projeto que foi o Deixa o Pimba em Paz, na companhia do Bruno Nogueira. Não foi só no verão, já estavam a fazer isso antes. É verdade, mas este verão isto trouxe muito trabalho porque estivemos a trabalhar com a Orquestra Metropolitana. Como se viu no Som de Cristal. Como se viu no Som de Cristal, exatamente. Já da Ágata. Então foi um trabalho que deu imenso gozo. Foi a coisa de escrever música para a orquestra e também, no seguimento disso, apareceu muito trabalho que, se calhar, é trabalho de encomenda, digo, fazer música para peças de teatro. E, eu até estive a fazer arranjos para o genérico da telenovela, com uma música. Sério? Ok, e isto aqui se calhar é uma coisa que as pessoas, que um músico diria: raios, uma música para um genérico de uma telenovela. A verdade é que eu aprendi imenso com isso e tentei fazer mesmo o melhor possível e isso dá-me algum gozo, quer dizer. Aprendeste o quê, por exemplo? Eu lembro-me de falar contigo quando estavas a fazer os arranjos para a Orquestra Metropolitana e querias dar um arranjo mais chique a uma... Qual é que era a canção? Já não me lembro, então foram 12 para aí. Sim. Mas querias dar um arranjo meio disco, chique, disco, chique, quando diz chique, estás a falar não é chique chique de chique. Claro, chique de Nile Rodgers e o Bernard Edwards. Exato, eu estava a tentar dar um arranjo meio chique a uma música que era o Sensual do Toy. Ok, faz sentido. Faz sentido, não é? Ficou bem? Que o Sensual do Toy eu vim a perceber que é muito semelhante ao Sex Bomb do Tom Jones. Foi muito fixe fazer isso e foi, acima de tudo, o que eu posso dizer é que este grupo de pessoas que se juntou ali para fazer o Deixa o Pimba em Paz, o Bruno, a Manuela, o Nuno Rafael, o Nelson Cascais,
A Sandra Faria, a nossa produtora, acho que não me estou a esquecer assim do núcleo principal, são mesmo pessoas com quem eu me dou muitíssimo bem. E isso é uma sorte quando aparece uma coisa assim que uma pessoa trabalha melhor. Trabalha melhor. E eu com o tempo fui aprendendo a tentar evitar trabalhar com pessoas com quem me dou pior. E com o teu gato que está ali, Eu vou continua a fazer o brinquedo. um monte de barulho. Isto é tipo lá vontade. Quer dizer que nada disto será editado. Será. Esta parte vai ser cortada. Mas esta parte em que nós estamos a falar de que vamos cortar aquilo, que eu vou cortar aquilo, não vai ser, isto vai continuar. Estavas a dizer que aprendeste muito e aprendeste muito a fazer coisas em géneros diferentes daqueles que nem costumas trabalhar, é isso? Sim. A questão de... Daí ter puxado pelo Chique. Assim, quando uma pessoa tem de escrever arranjos para outras pessoas, obriga-te necessariamente a tentar perceber o que é que fica melhor naquela música que não foste tu que fizeste. Isso é um desafio que eu adoro, na verdade. Isto desconcentra para caralho, não é? Não te preocupes, deixa estar. Então... Provavelmente fizeste vários arranjos com os gatos aqui a passear. Sim, portanto, claro. Desconcentraste? Sim. Ok. Não, mas foi isso. O verão foi feito. Estive aqui fechado o tempo inteiro a trabalhar. Eu pergunto isso porque estava a mostrar os teus armários de DVDs e de alguns livros e de banda desenhada e de CDs, que isto era um roupeiro, um armário para roupa, um roupeiro, e tu transformaste nisto, pronto, num armário onde guardas essas coisas todas que eu já disse. Tens tipo um DeLorean e tens o carro dos Ghostbusters ali atrás e tal. Os teus CDs são todos de jazz, é isso que estavas a dizer? Sim, porque eu tive uma fase em que era mesmo obcecado por jazz. Eu acho que não é mau. Digo... Ninguém está a dizer isso. Está bem, eu estou a fazer estas perguntas sem qualquer tipo de julgamento, Filipe. Eu percebo. Não precisas defender. Agora o gato na mesa. Isto é tão irritante, porque eu percebo que isto para ti deve ser extremamente irritante. Não é. Tipo as crianças das outras pessoas. Para os donos são, que fofinho, para os pais. Nem se ouve quando eles andam, quase. Palhaços, quietos, sejam queridos. Sim, diz, tiveste uma fase em que ouvias só jazz. Mas tu és um músico de jazz. Exatamente. E para todos os efeitos, que as pessoas te conhecem. Os estudantes de jazz hoje em dia, a verdade é que têm tudo no YouTube, etc. E já não sabem o que é aquela sensação de quereres ouvir de facto um músico e não conseguires música. Teres de ir a encomendar o CD. Não, eu já não sou do tempo dos vinis, mas existiam, mas não, já comprava CDs. Então dava para ir à procura de um CD raríssimo que depois encontrava alguém que dava para encomendar do Japão. Eu acho que isso aí dá-te uma ganância de aprender que se calhar já não vejo tanto nesta geração. Eu lembro-me de ouvir alguns pianistas e de não saber como é que era a cara deles. Sei lá. As coisas vão mudando. Ainda não percebi se para melhor ou se para pior. Mas tenho ainda uma coleção de CDs considerável e naquela altura estava mesmo obcecado para aprender a linguagem do jazz. O que também faz com que uma pessoa depois, a partir do momento em que já conheces a linguagem do jazz, já podes ir à procura de outras coisas. Portanto, e de alguma forma até, se calhar já estou um bocadinho cansado de ouvir a linguagem do jazz tradicional. Vou à procura de quem é que tem coisas diferentes para dizer. Não sei. Mas tu, das primeiras coisas em que tu tocas, tu fazias parte dos Los Tomates? É verdade. Não era foi bem a primeira banda. Sim. Sim. E isso foi também uma enorme vantagem, que é, logo desde que eu comecei a tocar, estava no outro clube a aprender jazz. Estava na Academia de Amadores de Música a tentar aprender música clássica. E estava já no circuito de bares dos anos 90 a tocar uma música que eu nem sequer sei muito bem quem que era. Era uma mistura de música de uma data de sítios. Tínhamos um baixista angolano, um percussionista espanhol, o guitarrista era meio francês, meio judeu. Então aquilo era uma mistura musical muito interessante e muitas vezes obrigava-me a trabalhar com músicos que não sabiam
efetivamente o nome do acorde que estão a tocar, e isso obriga-te a ir ao encontro e aprendes a dialogar com outros músicos, que é uma vantagem que eu acho que até ao dia de hoje tento utilizar. Estavas a dizer que, a falar de como essa experiência da televisão depois te tirou vontade de aparecer tirou o conforto em aparecer em público. Mas agora fizeste a cena da Nespra no ao vivo. Como é que... E tens de estar a falar. E já deste TED Talks também. É verdade. TEDx. Isto parece uma enorme contradição. Não, mas não é uma contradição. Estou só a perguntar como é que tu chegas a isso. Ora bem, a coisa da Nespra é uma à parte. Eu diria que todas as outras coisas acontecem um bocadinho por várias razões. A primeira será a incapacidade de dizer que não. A outra é porque me encontro em situações que penso que até me vai ajudar a fazer alguma coisa de interessante, ou se calhar aprendo alguma coisa. E porque acho que muitas vezes a outra opção é não fazer, sei lá. Então aí depois o que é que aconteceria? A alternativa é ficar em casa a bezerrar. Então, cada dia mais eu gosto menos de falar e gosto mais de se calhar escolher melhor algumas coisas, porque também percebi que muitas vezes eu antes pensava, ok, se me chamam para falar ou para escrever deve ser porque eu tenho alguma coisa interessante para dizer, mas muitas vezes não é por aí. Tipo, as pessoas precisam de um espaço aqui nesta revista ou o que seja, então vamos pedir a alguém para escrever uma merda qualquer à borda. E está tudo bem, eu tenho o maior prazer, só que muitas vezes o que eu fui percebendo é que uma pessoa também vai investindo muito tempo nessas coisas e depois dás por ti e não estás se calhar a tirar espaço a pessoas que escrevem a sério ou o que seja. Sei lá, essa coisa de falar e uma exposição mais pública e não sei o quê, cada dia mais acho que uma pessoa tem de ver se vale a pena ou não, e se está a contribuir para algo construtivo, se tem alguma coisa de interessante para dizer, mais vale estar calado. Na Nespra não temos nada de interessante para dizer, portanto é uma quantidade de caralhadas, basicamente, mas há uma coisa que é certa, com o Guilherme Leite, que eu sei que tu és fã, já falámos muitas vezes sobre o Guilherme Leite. Eu tenho um fascínio por ele, não diria que sou fã. És fã, Rodrigo. Eu tenho um fascínio por ele. Guilherme Leite, Soleil TV. Sim, Soleil TV. E aquela entrevista mítica dele ao Parque Bandeira. Epá, sim, mas essa aí é assustadora. Eu acho que desde o eu nunca vi até ao fim, nunca consegui ver até ao fim. Eu aguento 5 minutos. Parte que eles começam a falar da pistola. Da pistola com que a mulher dele se matou e que ele não é cobarde ao ponto de deitar as coisas fora, como nunca deitei a minha mulher fora. E epá, não dá. Eu não consigo ver mais do que aquilo, não é impossível, não dá. Aquilo é assustador. Eu acho que aquilo está lá no top, tipo com o Ted Bundy e com o Charles Manson. Bem, mas pronto, tenho de ter cuidado. Estávamos a falar da Nespra. Agora o gato está perto. Mais uma vez. Isto agora foi tipo... Estávamos a falar da Nespra e do Guilherme Leite. Sim, a Nespra aconteceu por acidente quase. Porque durante este espetáculo Deixa o Pino em Paz nós andávamos aí pela estrada fora. E fazíamos o jogo. Fazíamos o clássico jogo do Preferes ou Would You Rather. Até que o Marco disse, nós devíamos gravar isto. E inicialmente eu cheguei a dizer ao Marco e ao Bruno que não fazia grande sentido eu estar lá. Só que o Bruno disse que, não, tu tens de estar. Está bem, vamos lá. E a verdade é que não há problema, porque eu dou-me realmente bem com eles e gosto imenso deles. São pessoas mesmo, eu não estou, nenhum de nós está ali pelas razões erradas. Daqui a uns... Isto já foi há quase um ano, acho eu. Quando houve aquele visionamento do Birdman, estavas lá tu e estava o Marco. Lembro do Marco de te dizer, olha, se calhar dá para gravar o podcast naquele sítio ou lá que é... Tipo, a dizer, se calhar eu falei com não sei quem, não sei o quê. Tipo, este não tem um podcast, ok. Já estávamos a pensar nisso nessa altura. E na verdade não tínhamos mesmo um sítio para gravar o podcast e na altura nós pensámos, ok, vamos cá ver se conseguimos, sei lá, uma marca, né, meter aqui dinheiro ou o que seja. Nada. Zero. Aliás,
só o nome do podcast, não é? Imagina o Bruno deu esse nome ao podcast só porque imaginava a Sandra Faria, a nossa produtora, acho que há uma reunião e ia dizer-se quem é que quer apoiar isto. Pá, e é muito bom porque essa reunião aconteceu, não é? Aconteceu ali com uma série de marcas. Tem de estar censurado com um asterisco. O Facebook não deixa de ter culpa. O Facebook e o iTunes. Não? O iTunes também não deixa. Porque eles demoraram tanto tempo para o iTunes, eu nunca percebi isso. Epá, eu também nunca percebi. Porque já tinha acabado e... Claro. E há outra coisa, vocês estão com... Não tem autor, dizendo nome. Ai, eu sei. Isso tem a ver com... Até eu, pá, não tenho uma equipa de pessoas por trás e consigo ter lá o meu nome. Pois eu percebo. Mas eu sou um mero peão neste gigante jogo de xadrez chamado Neste no Cu. Eu estou ali só pelas risadas e pelo café grátis. Ai, há café grátis. Por acaso... Sei que é um podcast a sério. Queres um café, Rodrigo? Não, obrigado. Estamos a dar uma coisa gira para oferecer aos convidados, café grátis. Mas não. Pois, mas no fundo... Ainda por cima acabaste de me pagar o Imperial, estou-me a sentir muito mal. Pois, eu devia pagar mais uma Imperial. Mas na verdade, sabes que o grande objetivo do nosso podcast é tirar o teu podcast do primeiro lugar. O meu vai muito raramente para o primeiro lugar. Pois, mas irá ainda mais raramente. Era essa a notícia. Que vai haver uma segunda temporada. Sim. É isto que estás a dizer. Sim, acho que vai acontecer muito em breve. E com o Guilherme Leite ou sem o Guilherme Leite? O Guilherme Leite entrou agora no nosso espetáculo ao vivo e, como contrapartida, nós prometemos que íamos à Saloia TV. É claro que eu ir à Saloia TV não significa nada, mas diria que ter o Marco e o Bruno Nogueira na Saloia TV... Eu acho que diria mais o Marco porque eles têm querelas públicas há muitos anos. Pois é. Pois é, mas isso ficou tudo resolvido ali naquele dia. Ok. Mas como é que vocês, sei lá... Eu sempre calculei que o Guilherme Leite não gostasse do Marco, não quisesse falar com o Marco nunca na vida, nem ter nada a ver. Não. Chegaram até ele. O Guilherme Leite é um paz de alma, é um bonzão, anda aí. Ele, no fundo, a única coisa com que ele está realmente chateado é com a EDP e com as faturas da EDP. Para quem não viu, pode ver os vídeos que ele faz, que são esclarecedores, portanto. Vamos continuar a falar sobre o Guilherme Leite? Sim. Eu acho que tu que não és fã do Guilherme Leite? Eu acho que são as pessoas que tu conheces pelas quais eu tenho o maior fascínio. O Guilherme Leite, talvez o Marante. O Marante, sim. Marante. E acho que não lembro mais ninguém. E pronto, até tenho amigos que são, foi o podcast de hoje. Não, quem é que tu conheces mais que seja assim estranho? Porque eu posso ter um fascínio? Puxa aí pela cabeça. Alguém estranho. Alguém ao nível de um Guilherme Leite, de um Marante. Opá, eu eu tenho posso muito por onde pegar. Deixa-me ver. Eu convido-te para o meu podcast para tu falares de outras pessoas que tu conheces, é só por isso. Claro, sabes que... É para não me fazer sentido. Faz sentido que me perguntes isso e vou dizer, eu até tenho amigos que são e até tinha amigos que eram verdadeiramente estranhos. Eu sempre tive assim um fascínio e sempre travei amizade com as personagens mais estranhas. Estou-me a lembrar do Senhor do Adeus, por exemplo. Sim. Que tu chegaste a conhecer. Tu apresentaste-me uma vez no Monumental. Ao Monumental ou no Residence? Pronto, a sair ou à entrada do cinema uma vez. Lá está alguém porque eu tinha um fascínio. Sim. Como todos os lisboetas perguntavam quem raio é aquela pessoa e porque é que ele faz aquilo. E ele foi muito simpático. E era uma ternura de pessoa. E normalmente as pessoas que nós temos como cromos ou são de facto cromos e são desagradáveis e são pessoas que não interessam. Mas normalmente eu acho que se passará o mesmo contigo quando tu tens algum tipo de curiosidade é porque essa pessoa te transmite alguma coisa de positivo. A pessoa quer saber mais. Sim. Então é isso. Eu não tenho assim... Suponho que ao longo da minha vida fui conhecendo uma série de pessoas conhecidas ou famosas, umas boas, outras más, mas tem a ver com a profissão, não é? Nunca pensei que tivesse um fascínio pelo estranho, não é? Como se tivesse um filme de zombies,
uma banda desenhada de ficção científica. Claro, eu acho que no fundo, no futuro, nós seremos esses cromos. Pois, é isso. Estava a ver a tua coleção de DVDs. Tu tens, à direita tens as coisas sérias e à esquerda tens... Aquilo, eu tenho esta coisa de... Tu tens ali uma caixa do Bergman, tens uma caixa do Cassavetes, tens... o Dirty Dancing, o Electric Dreams... Pronto, depois tens essas coisas do outro lado. Mas sabes que, na verdade, sabes o que é mais irónico? É que está organizado por ordem alfabética. Ok. Séries à direita, filmes à esquerda. E, portanto, o que tu vês é aquilo que tu queres ver. Tu queres ver uma barreira onde ela não existe. Na minha coleção, o Dirty Dancing está ao lado do Cassavetes. Neste caso, não está bem. Não está literalmente ao lado. Porque ele é uma caixa, mas... Ok. Ora, sim... Não é por seriedade. Ok. Sim, é verdade. Eu, normalmente, eu suponho que nesse aspecto nós somos muito parecidos, porque nós crescemos a ver um determinado tipo de cinema que nos levou a outro tipo de cinema, e tu, por exemplo, eu sei que és um completo aficionado de séries. Eu estava com medo de estar aqui contigo no teu podcast, porque é preciso estar na crista da onda. Podemos passar 2 horas a falar do Guilherme e do Marante. Mas, estás na crista da onda. pensei no seguinte, alguém estará a ouvir isto por este país fora. Portanto, eu queria jogar contigo um jogo que eu inventei e que as pessoas poderão jogar, porque este jogo inventei por uma razão. Espera, só uma coisa. Tu gostas muito de jogos. Vocês jogavam isto na carrinha, tu no mundo que eu tinha a contar vacas. Ah, exatamente, sim. Este jogo aqui não dá para jogar com qualquer pessoa, porque, por exemplo, se eu começo a jogar na carrinha com o Bruno, sou vítima de bullying, que ele diz: essa merda desse joguinho é só para os teus amigos nerds, e eu: Bruno, não é bem assim. Ele. Mas ele depois até se diverte e até participa, na verdade. Mas, por outro lado, tanto eu como o Bruno, qualquer pessoa, somos sempre aviados pelo Marco. O Marco e o teu anterior convidado, Tiago Santos, justiça lhe seja feita, é impossível debater neste jogo. E eu acredito que tu também me vencerás. Mas vou-te oferecer luta. A coisa funciona assim. Escolhemos um ator. Vais escolhê-lo tu. Eu tenho de dizer um filme com esse ator. Tu dizes outro filme com esse ator. Eu digo um filme com esse ator e por aí por diante. Não contam sequelas. E imagina que eu me lembro de um filme e sei de contar o enredo, só que não me lembro do título. Se tu reconheces o filme, ou algum dos jogadores, tens de, por código de honra, dizer: sim, esse eu conheço, e conta. Ok. Percebes? Obviamente perde o jogador que já não se lembra de nenhum filme. Escolhe um ator que não seja rebuscado, que é para os nossos ouvintes. Eu ia escolher o Johnny Casala. Não. O Fred do Padrinho. Ele fez tipo 6 ou 7 filmes e depois morreu. Exato. E foi ajudado com todos, não é esse que acho que todos os filmes dele foram... São bons, exatamente. Ele tem como é que se chama? O Dog Day Afternoon, o Al Pacino. Exato. E parece, já não sei quantos anos. Morreu há pouco tempo. Não, morreu mesmo há 20 ou 30 anos. Ok. Foi casado com a Meryl Streep, acho que... Eu não sei se a Meryl Streep enviou dele ou se eles já eram divorciados. Ele morreu com 40 e poucos anos e todos os filmes que ele fez foram bons. É só por aí. Exato. Mas também não me estou a lembrar dos outros filmes e são todos muito, muito óbvios. Como eu, a primeira vez que... E um deles é uma sequela, que é o Padrinho 2. Ok, certo. I knew it was you. Então, ok, vamos escolhe um que é para as próprias pessoas vão ficar a pensar: o gajo não se está a lembrar deste. O Charles Grodin. Epá, é rebuscadíssimo, Rodrigo. Pensa que vamos estão pessoas normais a ouvir esta merda. Está bem, eu lembro-me para aí mais do filme. O gajo não era o do Beethoven, do cão. Chega, outro. Lonely Guy. Epá, está bem, caralho. Já sei que tu vais ganhar isto. Mas vá, dá-me um ator que... Bruce Willis, pode ser? Fixe, estás a ver? Pronto. Como nos conseguimos entender? Pá, eu só estou a tentar ajudar-te a termos mais umas míseras escutas deste podcast antes de te roubarmos com o nosso próprio podcast. Portanto, Bruce Willis, Assalto ao Arranha-Céus.
Vais dizer os nomes que tens em português? Tens um problema com isso, não é? Armageddon. Pronto. E eu digo aquele, estás a ver, já vou utilizar isto, aquele em que o gajo está com um presidiário e tem de atravessar não sei quantos quarteirões em meia hora, uma merda assim. Não é 16 Blocks, com o Mos Def. Exatamente, brigadíssimo, com o Mos Def. É esse. Que eu nunca vi esse filme. Não vejas. Mercury Rising. Fantástico. Que é com a minha de autista. Pois é. Eu digo aquele Jacal, não a Richard Gere. O Chacal com o gajo é Richard mau. Gere, sim. Aquele é o Carlos Chacal. Foi uma versão muito ficcionada de... aliás, ele não é o Carlos Chacal, ele é tipo... Aquilo é completamente ficção, mas só vai buscar o nome, acho que... Outro filme com o Bruce Willis. Sim. És tu. Sim. Hudson Hawk. Ótimo. Eu digo o último escoteiro. A fúria do último escravo. Está bem. Percebeste ou não percebeste? Percebi. Tony Scott, ok. Bruce Willis. É verdade. Viste que Há um limite de tempo? tu tens, na verdade, 1 minuto. 1 minuto? Ok. Sim. Mas aqui, como estamos pessoas a ouvir... Sim. Temos de... Eu acho que 1 minuto... 1 minuto é razoável, fica silêncio desconfortável. Eu não sei se ele aparece no primeiro ou no segundo Expendables. Fantástico. Expendables. Conta. Pronto. Eu digo o Pulp Fiction. Pulp Fiction, sim. Eu digo aquele, como é que se chama? Last Man Standing. Sei perfeitamente. Não sei que Que eu respondo com o Sin City. Sin City, ok. Moonrise Kingdom. Boa. Mas eu vou dizer aquele do Blake Edwards que é com a Kim Basinger, que ela não pode beber, que basicamente ela sempre que bebe fica mal aos vinhos e estraga tudo. É o último filme do Blake Edwards, acho. Chama-se Blind Date. Ok, nunca vi. Devias gostar desse, é bom. A morte fica-lhes tão bem. Robert Zemeckis, Death Sim. Becomes Her. Boa. Isto é ótimo, estes silêncios são ótimos para as pessoas que estão a ouvir em casa. Estão a sentir na os rua. meus nervos. Ou na rua, ou no trabalho, onde quer que seja. Estão a sentir os meus carro. nervos. As pessoas podem ouvir isto em todo o lado. O sexto sentido, caralho. Sexto sentido. Unbreakable. Ok. Eu digo aquele em que o gajo... Pá, ajuda-me lá. Sim, se eu Pá, souber, eu tenho a eu impressão posso que não saber. Eu tenho a impressão que esta merda é de helicópteros. Pá, que o gajo faz de general. Caralho. Pá, não, isto já está demasiado repescado. Espera, é que não é o Black Hawk Down, é um desses, estás a ver, que o gajo faz de general genérico, mas vou ter de me lembrar. Espera, dá-me um segundo. Conta séries de televisão. Não vale, o modelo detetive. Era isso. Moonlight aqui. Mas vale quando ele dobra. Portanto, vale o Olha Quem Fala. Olha quem fala, ok. Depois dele. Ok. Bruce Willis. The Whole Nine Yards. Estou com o Matthew Perry, com o Michael Clark Duncan. Sei. Amanda Pitt. E o Marquette e o Kevin Pollak. Pronto. O Marquette deve ser Deixa-me cá ver. Trisha ou Rosanna. Já tens outro, não tens? Já tens outro. Eu se calhar arranjo outro, sim. Mas não tens ainda de antemão? Não. Tenho de puxar pela Mas é cabeça, horrível. tenho de descobrir. Porra, eu vou perder, não vou. Se calhar vais perder, não sei. Pá, não é possível. Bruce Willis. Eu já tenho outro, por acaso. Merda, está bem, eu tenho de assumir a minha derrota. Qual era o outro? Cop-Out, aquele do Kevin Smith. Que é internacional. Já sei que foi um desastre. Eu nunca vi. Supostamente o Bruce Willis não se esforçou-se a zero. Sim, esse há filme. toda uma palestra sobre esse filme do Kevin Smith, não é? Acho que sim. Não queres cá no Bruce Willis? Sim, ele diz que ele tipo, ele não fez nada, estava lá tipo phoning it in, como se diz em inglês. Yeah. E tinhas mais algum? Só por curiosidade. Acho que consegui arranjar mais algum.
vamos fazer este esforço, só para eu sair daqui. Tentar arranjar mais um? Arrumado. Um Bruce Willis. Há tanta coisa. Bruce Willis. Aquela do Maldição de Warren Ellis, que não tem nada a ver, Red. Xiça, pois é. Que é tipo, aquilo tem tipo 5 páginas, o livro original tem, não tem 5 páginas, mas é mínimo, e eles transformaram numa coisa completamente diferente. E pá, há uma particularidade. E fizeram 2 filmes. A sequela, eu vi a sequela e não me lembro de nada. É tipo, não há uma única... Não se vê assim tão mal. Não se vê mal, mas tu lembras... Morgan Freeman e Helen Mirren, não sei quem. Consegues-me contar a história do filme? Não, claro que não. É só um assassino, pronto. E pronto, é um jogo simpático, não é? Apetece-me jogar mais. Pois, só que tens de pensar que alguém está a ouvir isto. E está a adorar. Achas? Não sei. A única coisa que eu tenho esperança é que, por exemplo, este jogo faz-me companhia nas longas viagens, por exemplo, quando estamos assim amigos. E se há alguém que, por exemplo, não tem tanto repertório cinematográfico, podem-se juntar duas pessoas para jogar contra uma. Portanto, é uma maneira de fazer amigos e de passar o tempo. Manda só tu um ator para fazermos mais rápido. É? Tá bem. Então fazemos um round rápido? Sim, round rápido. Então podemos fazer com o Morgan Freeman. Morgan Freeman? Red. Ok, aquele que ele faz de Deus. São vários. Bruce Almighty? Exatamente. Seven. Aquele lembras-te daquele macaco que está infectado e que contágio, não é? Não é o contágio, aquele com o Dustin Hoffman da boé, não é? Não é o Congo? Hã? Congo? Não, o Congo o gajo não entra. Não é o Congo, é o... Sim, mas é... Estás a ver que o René Russo... Exato, o Outbreak o gajo entra ou não? Acho que é, não sei. Não sei, não posso estar a fazer batota, tenho de arranjar outros, não é? Aquele Along Came a Spider, é possível? Sim. É assim que se chama? Along Came a Spider. Exato. É com ele? É, esse é. Ok. Então, o segundo tab. Ok. Bone Collector. Bone Collector? É com ele? Eu acho que é com ele. Será que estou a fazer batota? Acho que estás a fazer batota. O Bone Collector é aquele em que o Denzel Washington está tipo paralítico. Foda-se. Está paralisado, está tipo deitado o tempo todo e tem uma... Quem é que é a atriz? Que é uma... Não é... É alguém tipo... É aquela miúda genérica, não é? Não sei. É Ashley Judd, pá aí. Não, talvez, não sei. Pronto, mas isto é... Estás a ver a cena do Morgan Freeman com o Denzel Washington, é tipo a cena do Samuel L. Jackson com o Lawrence Fishburne. Com uma diferença de 50 anos, pá aí. Está bem? Não, mas estás a perceber o que eu estou a dizer? Sim, no fundo, pelo menos 30 a confusão é uma confusão racial. Fica-nos mal. 20, 30 anos de diferença. Eu não fiz confusão. Eu sabia que era o Denzel Washington. Eu estava a pensar era se o Morgan Freeman apareceria nesse filme. Também pode aparecer porque ele aparece em muitos filmes. Bem, então eu digo a Guerra dos Mundos porque ele faz o voz off. A Guerra dos Mundos? Ok. E então eu digo o $1 Million Baby. E eu digo... Isso é pá. Deixa-me pensar. Pá, não é possível. Acho que não vais conseguir. Okay, o Morgan Freeman não faz filmes. Ele aparece em todos os filmes do mundo. Pois é, por falar em Clint Eastwood, manda o Imperdoável. Epá, pois é, pá, o Imperdoável. Que chatice, pá, acabou-se, não quero jogar mais. Não gosto deste jogo. Não gostas do jogo que tu inventaste? Não. E que quiseste jogar no meu podcast? Eu estou nervoso, estás a ver? Só para aborrecer as pessoas, para eu nunca chegar ao primeiro lugar do top, porque tu queres que o top esteja livre para ti. Sim, o é basicamente isso. Percebes que isto tem tudo a ver com este gravador. Eu ganharia. Não, estou a brincar, eu perderia. Mas pronto. Faz. Dirias que é imperdoável não te lembrares do Imperdoável. Desculpa, não resisti. Pun intended, não é? Ai, dias. Que nem a batota de olhar para a prateleira dos DVDs. Não, acabou-se. Podemos falar sobre outras coisas. Fizeste arranjo para uma telenovela?
Obrigado. É isto? Tu é que disseste? Queres dizer qual é a telenovela? Claro que sim. Eu estive a fazer arranjos para esta telenovela que está aí, esta da SIC, que se chama Coração de Ouro. E há toda uma tradição. Mas Onde quem o António era a Carlos música? Jobim fez a música de uma telenovela. E o que eu te estava a dizer... Qual era a música? Qual era a telenovela? A Gabriela. Ok. É sério? Uhum. Não é a música do... Não. Mas... Eu estou a confundir com... O Milton Nascimento tem a música que é o Gabriela Cravo e Canela. Isso tem alguma coisa a ver Tem, com a... possivelmente tem a ver. Com a coisa. O Jobim também fez peça, então, exato. É isso? O Milton Nascimento também, ou se, não sei, Ou se calhar ele ele tem a cantar a música do Jobim ou a música mesmo do Eu não sei como é que é a música da Gabriela. Nunca vi a Gabriela. Gabriela. Hoje não. O Milton Nascimento tem uma canção que se chama Gabriela Cravo e Canela. Não tem Possivelmente nada a feita ver. para a novela Mas também. não tem nada a ver. Mas estive a trabalhar nisso e uma das coisas que estavas a Ou perguntar... só Cravo e Canela. Não sei. Olha. Agora estou a ter uma má memória. Mas continua Temos de assim. ouvir. Estavas a fazer? Uma coisa incrível é escrever para a orquestra, que é uma Sim. tradição que se vai perdendo porque as pessoas também não investem muito nisso, porque hoje em dia é possível fingir a orquestra, mas nunca é a mesma coisa. Então, estas oportunidades, estas encomendas, que de vez em quando aparecem, mais na área do pop ou dos filmes também, dão a oportunidade para que tu conheças o som da orquestra e para que possas experimentar a escrita para a orquestra, que é uma maravilha, não é? Especialmente para quem gosta de cinema, porque a grande maioria das bandas sonoras são como orquestra e para conhecermos o som das combinações dos instrumentos é preciso trabalhar nisso. Tu dás aulas no Watt ou deste aulas no Watt? Não. Eu dei aulas no Watt durante 15 anos, Sim. mas agora não estou a dar aulas no Watt porque... Não, mas tipo, estás a escrever para a orquestra que é no edifício onde é o Watt. Exatamente, o Metropolitano e o Watt estão no mesmo edifício. Era só por aí. Mas agora só dou aulas um dia por semana na Escola Superior de Música. E acho que é o ideal porque uma pessoa também não se farta de dar aulas, que é um medo que eu tenho. Acho que é mesmo importante uma pessoa manter algum amor ao ensino, porque senão... Das aulas só de piano ou de... Não, dou aulas de treino auditivo, Sim. que é muito giro, porque cada aula também é uma ida ao ginásio para mim próprio. E dou aulas de conjunto, música de conjunto na área do jazz, e dou aulas de piano também. Portanto, é perfeito. Eu gosto muito de dar aulas e acima de tudo, quem lá vai parar é malta que de facto quer mesmo aprender, querem fazer vida daquilo. E tem uma oportunidade que eu não tinha na altura, que é ter uma licenciatura em jazz, que é incrível. Mas tu tens algum tipo de licenciatura? Eu tenho uma licenciatura em jazz porque na altura em que eu queria ser músico de jazz e disse isso aos meus pais, foi assim uma conversa difícil, porque obviamente eles sempre me apoiaram, mas na altura não havia uma licenciatura, então conseguimos arranjar forma, com a ajuda de lá, de articular uma ida para os Estados Unidos, onde eu tirei uma licenciatura. Sim. Onde? Em Berkeley? Não. Na Berkeley, em Boston. Então foram 4 anos ali a tocar piano e a ver filmes de terror. Era o meu... Foi aí que nasceu o terror? O terror tipo obsessão a sério? Foi aí em Boston? Ou já... Eu diria que sim, porque acima de tudo, depois de um dia inteiro a estudar, uma pessoa precisa de escape. Então, se bem que acabei por ver uma data de filmes que se calhar não tinha visto antes, que se calhar são filmes mais de autor, etc., o que de facto me descomprimia era ver filmes de terror de série B. E havia toda uma secção no videoclube. Era um blockbuster? Ou era um... Era uma Tower Records. Ok. Tinha um videoclube. Então, havia também um videoclube de bairro lá, que eu depois descobri que tinha ainda uma secção maior e que foi aí que eu comecei a ver os filmes de terror italianos, aquele Demoni, o Della Morte e dell'Amore, os filmes do Lucio Fulci. E comecei também a ver os musicais todos, mas aí já porque quando aprendi uma canção, um standard de jazz, gostava imenso de ir ver de que filme é que aquilo tinha vindo. Na altura não havia YouTube. Sim. Então uma pessoa tinha mesmo de ir ver o filme.
Começaste a ver os musicais todos, então? Sim, fanático pelos irmãos Marx, pelos filmes do Fred Astaire. Há muitos standards que venham de filmes dos irmãos Marx? Alguns, tipo, estou-me a lembrar de um que depois o Charlie Parker também agarrou, que se chama All God's Children Got Rhythm. Sim. E estou-me a lembrar de alguns temas que eles tocavam também, mas mais na... Eles tocavam... Eles eram todos também. músicos, sim, eu sei, sim. Mas... E até o Groucho Marx teve um êxito daquele que eles chamavam Novelty Songs, que ele tem uma canção que é Whatever It Is, I'm Against It. Sabes qual é? Não estou a ver qual é. Que era ele a cantar, e aquilo foi lançado, acho que mesmo como single, e foi um êxito. Que incrível. E ele a cantar, não tinha grande voz para cantar. Sim, os irmãos tocam desalmadamente, não é? Então, o Harpo de onde é que foi o nome? É da Harpo? Claro. E é o Chico que toca piano e que tem uma técnica incrível, que para quem estiver a ouvir, vá já meter um vídeo no YouTube, porque é... Tenta replicar, consegues replicar a técnica? Tens um piano... Toca como se fosse uma pistola. Sim. Portanto, neste momento estou a tentar imitar, mas não, sem grande êxito. Só uma coisa assim, mas com muito mais rápido e muito melhor. Agora, sempre que quiseres pontuar alguma coisa que disseste com piano, acabavas de abrir essa porta, podes fazer o que quiseres. Mas, estavas a Irmãos Marx e mais, Fred Astaire? Onde há uma quantidade imensa de standards é nos filmes do Fred Astaire com o Ginger Rogers, aqueles todos, The Way You Look Tonight, sei lá, o Cheek to Cheek, sei lá, todos aqueles standards maravilhosos, eu ia ver ao filme, ia muitas vezes aprender a harmonia do tema ao filme. E aqueles também há uma série deles com o Sinatra que também tem On the Towns e... o On the Town e aquele Paul Joe e não sei o quê, eu nunca aprendemos tantos daí. Então, aqueles filmes depois, não há tantos standards aí. Coisas tipo Ocean's Eleven, não sei o quê, não tem nada disso. Estás a falar do antigo com o Sinatra? Sim. Não. Sim, tipo, eu lembro de ter uma cena de Martin a cantar, mas já não sei o que é. Pois é. Mas eu sei coisas que já não há, então assim. E o filme, mas não me lembro, eu lembro do final. E isso não é essa época clássica, isso é anos 60, portanto não é a mesma coisa. Estava só agora. Um belo filmão esse, mas lá está, não me lembro de música, a intriga Não, tão forte. Então, e é para aí 62, portanto já não é a altura de estar a incluir estándares no cancioneiro americano. Claro. Sim, e depois há outros que eu gostava imenso que hoje em dia já gosto menos que estes, que são aqueles do Gene Kelly, o Americano em Paris e assim. Porquê que já não gostas? Porque posso tentar explicar, que eu adoro ver e a música é incrível e é tudo incrível, só que não sei, gosto mais do carisma do Fred Astaire, é mais supostamente o Gene Kelly era um ser humano horrível, tratava toda a gente muito a mal. E aliás, acho que a história do Singing in the Rain, já não lembro dos nomes das atrizes, mas tipo, a outra a que não sabe, que não tem voz no filme, é que tinha voz na vida real, é uma coisa assim do género. Sim, está tudo trocado e tudo. Mas acho que o Singing in the Rain é tipo. Não há canções originais do Singing in the Rain, pois não. Acho que é tudo de outros. Sim, no Americano em Paris musicais anteriores. Sei que também é assim, que eles já eram clássicos, não é? Sim. Mas enfim, então era uma grande mistura, porque música durante o dia e depois isto pela noite fora. Os filmes da Troma. Sim. Aqueles filmes sobre mulheres lésbicas na prisão com... Dos da Troma? Ou do Roger Corman? Do Roger Corman. Papei isso tudo. Filmes do Rassmaia. Todas essas coisas. Gostava imenso desse mundo da série B. É engraçado porque, infelizmente, em algumas coisas eu cresci. E digo com sincera pena porque há pessoas que dizem esses filmes são uma merda. E eu sempre lutei contra isso, só que, na verdade, eu no outro dia fiquei mesmo em estado de choque porque decidi mostrar, finalmente, as aventuras de Jack Burton à minha esposa. Se bem que eu gosto imenso daquilo,
senti uma coisa que nunca tinha sentido, que é, de facto, isto não é aquilo que eu tinha na minha memória. E pensei, o que é que se passa comigo? Estou a ficar adulto? Não, mas o Carpenter tem filmes em que ele é melhor realizador, em que o Kurt Russell é melhor ator. Sim. Mas objetivamente, pá, eu vou dizer uma coisa que sei lá, que acho que muitas pessoas vão deixar de gramar, acho que ouvirem isto, mas se calhar já não gramavam, mas eu posso dizer com algum... Estás a ser com arrogante a assumir que tens fãs. Tá bom, tens razão. Não estou só com vergonha porque o que eu ia dizer, e já estou arrependido, que é, o que eu ia dizer é que eu acho que o único grande filme do Carpenter é o The Thing. Mas não é tal. Ok, porque tens o Nova York 1997. Viste o nome em português. Obrigado. Estou-te a provocar. Mas... Esse filme não é assim tão mau. Mas é brilhante, é um filme incrível. Não, mas o nome em português não é assim tão mau. 97. Era o futuro, na altura. Exato. Mas, sei lá, eu acho que o The Thing é um grande filme, mesmo. Os outros... Não, isto é uma estupidez, porque são grandes filmes na mesma, mas não sei. Starman, não? Starman é maravilhoso. Então? Só que, lá está, não tenho medo de o ver agora. Eu vi isso no cinema, percebes? Ok. Eu vi o The Thing no cinema, na Cinemateca este ano. Uau, e mantém ou não? Eu nunca tinha visto o The Thing. E vi no Cinemateca e adorei. Epá, é tudo tão bom, a coisa de... E eu li numa entrevista que o Carpenter disse: este filme foi um pesadelo, demorámos imenso tempo a fazê-lo, demorámos quase um ano. E eu, olha, devias filmar em Portugal para ver o que era. Tu deixaste mesmo de filmar coisas? Ou um dia? Eu lembro da última vez que eu te perguntei isto, que já foi há muito tempo, tu disseste que tinhas desistido de filmar coisas. Depois, foi, sei lá, imediatamente depois do Mundo Catita. Sim. É de ser lançado e passar na televisão. Eu diria que isso é uma maneira um bocadinho negativa de pôr a questão, porque de facto é o que se passa, mas não é porque... Não, mas aí estavas mesmo a dizer tipo, pá, deixei quase para sempre, ou disseste mesmo de maneira negativa. Foi? Portanto, acho que sim, é a memória que eu tenho. Não é aquela coisa de estou chateado com tudo, eu não estou chateado com nada, a não ser comigo próprio, porque talvez há uma grande contradição, que é, eu acho que para se fazer qualquer coisa boa é preciso fazer muitas coisas más. Sim. Mas por outro lado, eu não estou para me chatear a filmar coisas nas quais eu não tenho a completa convicção. E isso já me fez dizer que não algumas coisas possivelmente teriam dado algum gozo, mas até agora não me arrependi de nenhum. Quer dizer, por outro lado... Eu digo isto sabendo que tu, entretanto, depois disso já fizeste videoclipes, já fizeste spots para festivais de cinema, etc. Pronto. Sim. Estou a dizer tipo coisas maiores, contar uma história maior. Lá está, eu adorava fazer isso. Se tu me perguntares qual é que é a coisa que eu mais gostava de fazer, provavelmente seria isso. E eu acho que é uma grande responsabilidade. É muito difícil fazer isso e possivelmente teria de fazer muitas coisas más. Então uma pessoa não pode estar à espera de repente, ok, só vou voltar quando for para fazer uma coisa ótima. Mas o que eu sei é que eu não quero filmar mais se não for qualquer coisa que eu esteja realmente entusiasmado. Por isso, suponho que a banda desenhada funcionou como um escape para isso. Era suposto ser a ideia era aquilo ser um filme, certo? Sim, a minha banda desenhada inicialmente ia ser um filme. E mesmo as coisas que eu planeio fazer agora no futuro próximo têm a ver com banda desenhada, nessa área das histórias e dos argumentos. Filmar é para mim um momento sagrado. É quando costuma-se falar naquela coisa de uma experiência de fluxo, quando uma pessoa sente que está a fazer aquilo que mais gosta e que sente uma profunda felicidade. É o que eu sinto quando está a acontecer aquilo, quando uma pessoa sente, ok, isto está a acontecer e está a ser bonito, quando sente, é uma sensação indescritível, não há nada igual. E obviamente que eu tenho saudades desse momento, mas para que isso aconteça é preciso, antes de tudo, ter a certeza que há uma boa história ou uma boa ideia. Eu não estou para estar
a fazer coisas sem convicção, porque não há nada mais triste do que estar a fazer aquilo que mais se gosta e de repente percebes que a história que estás a contar não é boa. Aí é tirares essa ideia que tens daquilo ser perfeito. Sei lá. Tu fechaste a tua produtora este ano? Fechei, sim, fechei. Mas ainda faziam alguma coisa ou não? Na verdade, fazíamos pagamentos ao contabilista de 180 euros que não faziam qualquer sentido. Sim. Estava a viver como músico freelancer. Então, é óbvio que eu quero muito fazer isso. Quero escrever uma nova história e voltar. Porque eu não me queixo. Eu acho que o problema em Portugal não é falta de dinheiro. O pessoal diz, eu adorava fazer isto, tenho 500 ideias e não tenho dinheiro. É exatamente o contrário. O que me falta é uma ideia que me motive o suficiente para passar pelo inferno que é fazer um filme. Mas nem essa nova... Estavas a dizer que tens uma futura ideia de banda desenhada, um futuro projeto de banda desenhada? Sim, sim. Porque o Dogma Nossa encerrou. Fechou para sempre. Sim, para sim. sempre. Acontecerá alguns em 2016 uma edição com todos os livros. Ok. Sim, mas as histórias dele acabaram. Acabaram. Mesmo. Fechou. Obviamente que agora estou a deixar que a coisa siga o seu rumo, porque agora vai sair um jogo de computador enorme, uma coisa que são 8 horas de aventura gráfica, que vai ser distribuído pela Europa inteira com aquelas personagens. E a única coisa que eu fiz foi juntar-me com as pessoas que escreveram a história e dizer, olha, ele aqui não diria isto, ele aqui diria isto. Mas a verdade é que quando uma pessoa percebe que há ali um grupo de pessoas que já percebeu como é que aquela pessoa pensa, aí tu tens de largar, porque senão ficas um tirano e aquilo morre, estás a matar. Eu falo mais do jogo. Eu já tinha visto qualquer coisa sobre isso, mas não, agora nem sequer me estava a lembrar. É tipo uma aventura gráfica tipo Lucasfilm Games. Exatamente. Antes de ter LucasArts. Tipo Monkey Island e etc. Os jogos que nós adoramos é o Day of the Tentacle, Monkey Island, como tu disseste, o Full Throttle. O Day of the Tentacle é a sequela do Maniac Mansion. Exatamente. Em que há uma parte em que tu vais a um computador e podes jogar o Maniac Mansion. Sim. Esses jogos para nós são o topo. Sam & Max Hit the Road. Sam & Max Hit the Road. E quem fazia o Monkey Island, que é o nosso jogo de eleição, era o Tim Schafer e o Ron Gilbert. O Ron Gilbert, sim. E ambos puseram dinheiro no nosso crowdfunding. A sério? Eu acho que vocês puseram... Tu partilhaste essa notícia ou não? Isso é incrível para nós. E eu acho que o jogo está bom e acho que mantém o espírito dos livros. E é 2D? É 2D, claro. Ok, porque acho que uma das piores coisas que aconteceu ao Monkey Island foi aquilo ter passado a ser 3D. Isso não existe na minha cabeça. Perde a magia toda. Tipo o episódio 1 do Star Wars. É que, pá, eu adoro os 3 primeiros. São incríveis. O segundo tem o melhor fim no videojogo de sempre. Há que dizer que eu não sou jogador assim do pois videojogo. nem eu, tipo, mas... Portanto, a minha afirmação de ter o melhor final de sempre, porque afinal aquilo é tudo um sonho e aqueles são os 2 irmãos e estão no final do século XIX num parque com a família. Espera. E perdem-se. Calma. Isso é o final do segundo. Eu lembro do princípio do segundo, sim. Que começa com aquela coisa que eles dizem que é in media res, não é? O gajo está pendurado com um baú. Uhum. E depois lembro que havia um mauzão pequenininho, que era o largo, não é? Sim. E não me lembro do final, portanto tu vais-me contar agora aqui o final do Monkey Island. Isto se calhar é um spoiler gigante, as pessoas vão jogar um jogo que tem mais de 20 anos. Então façam lá neste bocadinho. Há uma cena qualquer numa selva em que se tu te enganas no sítio, aparece está numa árvore, está um telefone daqueles de emergência que ligas para a linha de emergência da Lucasfilm Games, que era como eles se chamavam na altura, depois mudou o nome para LucasArts. Exatamente. E ele mata, o Guybrush mata o LeChuck e o teu gato mata os meus headphones. Sim, da cá gatinho. Acho que ele mata ou derrota, porque ele nunca mata o LeChuck. E de repente descobres que eles são 2 miúdos, que eles são irmãos, o Guybrush e o LeChuck estão tipo... separaram-se dos pais numa feira no final do século XIX, acho eu. Tipo, foram a uma feira daquelas e tipo...
São miúdos a brincar? Tipo, sim, acho que sim. Depois, eu não sei como é que eles no terceiro, aquilo já anula isso. Porque o terceiro volta a ser... Sabes que são os dois primeiros é que foram escritos pelo Ron Gilbert. Sim. Estás a ver esse final? Já tinha as vozes. Tu acabaste de me contar. Sim. Isso é uma ideia tão maravilhosa e tão boa, pá, que motiva tudo o que vem à volta. Sim, é muito... É uma ideia genial, na verdade. Esses jogos tinham muita piada. Os insultos. Tu tinhas de escolher os insultos, responder aos insultos das... Sim, do combate de espadas. Do combate de espadas, era muito bom. Muito bom. Está quieto, caralho. Anda cá, gatinho. Que chato. O terceiro é de facto muito bom, tem vozes. O terceiro eu não o joguei. Que são vozes muito... Fiz um embargo. Mas são... Olha, o terceiro é bastante fixe, tem vozes ótimas. Pá, isso já me aconteceu, tipo... Aquilo é um mundo em que tu passas bastantes horas a jogar. E já me aconteceu, tipo... Há uma parte em que há um barbershop quartet. Que eu não sei se eles chegam a cantar, mas um deles é uma voz escocesa, um gajo que tem... Eles também numa barbearia são um quarteto, acho eu. E há um gajo que tem uma voz escocesa, pá, e já o vi em filmes. Tipo, o ator, eu tipo, este gajo de Monkey reconheci pela voz. E é muito estranho, é tipo, é um ator, não é ninguém conhecido, não é ninguém, tu sabes o nome. Pá, eu já apanhei num filme e foi muito estranho. Pois, imagino. Mas aquilo é fixe com voz. Isso é tipo os espanhóis que reconhecem o Stallone noutro filme a fazer. A fazer outro personagem. outro ator, não é? Outro personagem. Isso é muito estranho. Pois é. E então esse jogo vai sair quando? Esse jogo sairá também em 2016. Ok, mas é só para PC? Não, Macintosh e iPads e o caralho. Sério? Sim, isto agora é outro mundo, já não é... Fixe. Eu, por acaso é fixe. Eu comprei para o iPad 2 ou 3 desses tipo os dois Broken Swords, os dois primeiros. Sim. E joguei aquilo tudo no iPad. É um modelo de jogo muito bom para tu jogares no iPad. Claro. Pois, eu estou ansioso porque isso se passa. Aventuras gráficas, point and click. E a outra coisa que eu ando a preparar é, em princípio, em janeiro ou fevereiro de 2016, vai sair um novo livro de banda desenhada que eu tenho estado a trabalhar nisso agora neste ano que passou e que eu acho que vai ser assim um... Não entrando em coisas, o tipo de história que é? É uma história. Uma história com personagens? Sim, com personagens que fazem coisas em sítios. Não. E é uma história contada através de quadrinhos com desenhos e diálogos e textos, etc. Sim, tem bonecos, tem palavras. Ora bem, então... Mas tudo com o Ryan Cavia também? Sim, eu trabalho sempre com o mesmo desenhador porque as minhas aventuras na banda desenhada começaram porque eu conhecia aquela pessoa, portanto não foi aquela coisa de quero fazer banda desenhada, quem é que irá desenhar? Não, foi porque conhecia aquela pessoa e começámos a trabalhar juntos. E isto também tinha sido escrito como um guião de cinema. Então, eu tinha isso aí no computador e tinha desistido porque aquilo foi feito numa altura em que eu gostava mesmo de cinema de terror de género. E ainda gosto, mas não sei se hoje em dia já teria a mesma convicção a escrever uma coisa desse género. Mas na altura tinha escrito aquilo e depois tinha ficado na prateleira, até que aqui, no ano passado, houve um concurso de guião, que houve uma primeira edição e eu mandei aquilo para lá e de repente aquilo ficou em terceiro lugar, que pronto, é bonito, mas que eram tipo 280 e tal. Então eu disse, ok, se calhar esta história tem de sair da gaveta. Eu falei com o Ron Cavia e ele disse, ok, vamos fazer isto. E é uma história passada na Guerra do Ultramar, com um grupo de 9 soldados e que tem o título Os Vampiros, não porque seja de vampiros, mas porque tem a ver com a música do Zeca Afonso e tem a ver, acima de tudo, com o medo que eu acho que fui percebendo que as pessoas lá sentiam. Tenho estado a falar com veteranos há 4 anos, não é? Tenho dezenas de horas de entrevistas. É um bocadinho como contar uma história passada ali, sei lá. Eu acho que é sempre um bocadinho leviano uma pessoa estar a falar sobre uma coisa tão séria, mas eu acho que está uma boa história e acho que... Mas é terror? É terror.
é terror, é um livro de género, diria, com as características de um livro ou de um filme de terror, mas se passa na Guerra do Ultramar. Mas com algum tipo de comic relief? Mais ou menos. O que é esse mais ou menos? Isso. Quer dizer, sei lá, eu acho que a história não tem nada de cómico. Sim, claro que não, mas se tem algum comic relief, acho que sim. Eu acho que mesmo isso passava-se lá também, não é? Não, claro que sim. Eu digo, a galhofa lá. A ideia de comic relief é tipo uma tragédia, claro. Uma coisa horrível e tu alivias a tensão de alguma maneira, soltando um riso. Por isso é que quando há uma grande tragédia, tipo, em que morre muita gente, um dos primeiros instintos. É isso, um dos primeiros instintos do ser humano é rir-se daquilo. Claro. Para processar. Sim, ok. Neste caso aqui podia ter ido um bocado por aí, mas não. Na verdade é uma história de terror passada ali. E é mesmo, o objetivo é um bocado contar uma história com todas as convenções do género, mas passada ali com um grupo de soldados. E é extremamente difícil por causa disso, porque neste género há uma linha muito ténue que faz com que deixe de ser uma coisa de terror e passe a ser uma estupidez cómica. Então é isso que estamos a tentar gerir. Mas está a ser muito divertido trabalhar nisso. E depois disto fechado, gostava de continuar a ver o que é que acontece com escrita, porque eventualmente escrever um novo filme seria uma coisa que me daria imenso gosto. Um novo filme, sendo que o único filme que tu escreveste e que foi feito tem 15 minutos? 20 minutos? E já tem quanto tempo? 2004? Foi feito em 2003. 2003, ok. 2003. Olha, não. Disse mais ou menos. Estava no meio dos 2 anos que eu disse. Sim, já mas são não é 12 muito anos. parecido escrever, digo. Até agora fiz essa curta-metragem em 2003. Depois em 2006 fizemos a série de televisão. Fiz com o João Leitão, O Mundo Catita, que também foi duro, mas foi muito divertido de escrever, porque era muito fácil. E depois a banda desenhada também acaba por dar alguma experiência sobre o que é que funciona e o que é que não funciona. Claro que sim. Não, tu disseste que foi outro filme. Claro. Exato. Claro, outro filme, outra merda qualquer, mas gostava que fosse um filme. Devia ser um desafio. Pensas tu a realizar? Eu acho que sim, porque normalmente quando uma pessoa escreve ou estás preparado para deixar aquilo a alguém que confias, ou então recebes muito dinheiro, ou se não vais receber muito dinheiro e não vais entregar aquilo a alguém que admiras, provavelmente vais sofrer imenso e não vale a pena. Com esta idade já não estou muito para isso. Portanto, eu acho que escrever um argumento e entregá-lo a alguém, neste caso, seria um bocado como levar a rapariga para jantar fora, ir ao cinema e depois ir levá-la à casa de um gajo para... Portanto, não quero. Obrigado. Tu estavas a dizer que tens estado muito ocupado e não tens visto filmes nenhuns. Uhum. Quais foram os últimos filmes que viste? Olha, curiosamente esta semana fui ver o The Walk. Ainda não vi? Que é giro, é divertido para ver no IMAX e tal. Eu sou enorme fã daquele senhor, desde o documentário do Filipe Petit, okay. Óbvio, dos Zemeckis também. Só estava a falar dos Zemeckis. Sim. Aliás, caminhar entre as Torres Gêmeas e fazer o Regresso ao Futuro está mais ou menos ao mesmo nível. Gostei desse. Agora, mais do que estar a ver séries, há séries que eu quero muito ver. Quero ver esta do Mr. Robot, toda a gente diz que é incrível. E, na verdade, o que é que eu vi no cinema? Vi o do Woody Allen, o último. Eu já nem vou ver os filmes dele. Não me digas isso. Eu vi aquele do... O Woody Allen não faz nada de jeito há 10 anos. Mentira. Aquele Colin Firth e a Emma Stone, tão mau. Não. Odiei esse filme.
Foi o último que eu vi e este aqui Não nem sequer pode tive ser, vontade de ir. é maravilhoso. Não consegui ir. Não consegui. Não, já não dá. Já não dá. Achas mesmo mal aquilo? Acho mesmo mal. Foram muitos anos a sofrer os filmes dele. Pois é, pá, eu Muitos anos. aí E tenho no de dia, defender com unhas e no dia dentes. estava a falar com um amigo meu dos piores filmes do Woody Allen e tipo, nós não nos lembrávamos de metade. Íamos vendo tipo a IMDb. Ei, ele fez este filme é tão mau. Estamos tipo a conversar sobre... Eu vou defendê-lo com unhas e dentes e digo que o pior filme do Woody Allen é melhor do que o melhor filme de muito boa gente. Para mim, acho que o pior filme que eu vi do Woody Allen, porque eu nunca vi aquele do Ewan McGregor e do Colin Farrell, Cassandra's Dream. Eu nunca vi esse. Mas pronto, o que eu mais odiei ver no cinema, e tive quase para sair a meio, só que eu raramente saio a meio de filmes, a não ser que eu esteja fisicamente mal disposto, como já aconteceu uma vez este ano, no IF do Ken Loach. Eu não vi. Pronto. Um filme de 1979, inglês, estava a passar na Cinemateca à meia-noite. Não posso ver filmes no cinema, é muito complicado para mim, adormeço. É muito raro não adormecer. E nesse dia estava mesmo a sentir mal e saía mais. Não saía a meio de um filme desde o Hook. Ok. Que obriguei o meu pai a sair a meio do Hook, porque... Odiaste que o Peter Pan estava velho? Não, porque eu tinha medo dos piratas. Não, e no ano passado saí a meio do Pulp Fiction no Estoril Film Festival por tinha de apanhar o autocarro. Era o último autocarro, mas é o Pulp já tinhas Fiction. visto 500 vezes. Pronto. Mas pronto, é isso que eu estou a dizer. Foi aquele que tem a Tracy Ullman e tem o Hugh Grant. O final dos anos 90 ou já início dos anos 2000, que é... Small Time Crooks. Exatamente. Odiei esse filme. Eles assaltam... Esse filme é horrível, odiei esse filme, tive quase para sair do cinema. Esse filme é para aí de 99 ou 2000, mas só passou cá tipo em 2001 ou 2002. Foi muito estranho isso. Eu lembro de ver esse filme e odiar esse filme. De morte. A sério? Sim. Esse filme é o que eu odiei mais do Woody Allen. Não há nenhum... Mas há aquele com o Anthony Hopkins. Qual You é? Meet the Tall Dark Stranger. Eu nem sequer me lembrava da existência desse filme. Não me lembrava. O meu filme não existe. E só me lembrei porque estava a falar com um amigo meu sobre filmes maus do Woody Allen. Que são uma longa lista. Não estou de acordo, pá. Eu até desse gostei. Ok, gosto que eu entro ali na zona. Estás a ver? Sim. Ali a música. Eu compreendo. E nem é a cena do... Se não gostaste, por exemplo, deste do À Meia-Noite em Paris, não? Não. Gostei de algumas coisas, gosto da... Ele tem sempre uma tese que ele tenta provar com os filmes dele, tipo... Este filme é sobre como é impossível isto, ou como... viver no mundo dos sonhos... Ok, última não pergunta. sei quê. Gosto dessa... Este Blue Jasmine. Também não gostei. Então deixa-me pensar. Pois não tenho solução para esse problema. Raios. É que aquele parece-me indiscutivelmente bom. Portanto, O Blue Jasmine? Ou o White Sand? No geral todos. Ok. Mas E raios. eu dei o Whatever Works, eu só dei o mesmo, a sério. A sério, logo o início tão boa esse ideia eu não de odeio. falar para o público. Eu não odeio o Blue Jasmine, não odeio o... Qual é que estavas a dizer antes? O Midnight in Paris, não odeio esse, mas odeio o Whatever Works, esse sim. Que é um guião que eu tinha na gaveta e que nem sequer quis atualizar. Pronto. From Rome with Love... Pronto, e depois vou-me sempre lembrando de filmes que eu não gosto dele. Nem sequer é coisa dele ser dele ter muito provavelmente mostrado a filha de 7 anos. 7 anos. Repara, ok. A Dylan Farrow. Estou a separar o homem da arte. Estou a separar o homem da arte. Ok? Isto nem sequer é o caso do Sonic. Também, isso já são outros 300. Estou a separar o homem da arte. Os filmes dele já não consigo. Já não dá. Pronto. E é assim que vamos... Não, estou a brincar. Queres acabar? Não. Damos na boa? Não estou a gozar. Não. Epá, eu compreendo porque eu não sei se é uma coisa até... Eu reparei que, por exemplo,
estava a ver na Time Out também a crítica agora ao último filme do teu colega, que também dizia isso nos últimos 10 anos. E eu reparei que se calhar é uma coisa, isto soa um bocadinho mal, mas não tenho a certeza se será uma coisa geracional ou não. Não sei até que ponto. Acho que foi o André Santos. Ele deve ter máximo 30, ou não? Não, ele é uns anos mais velho do que eu, mas é tipo 3, 4 anos mais velho do que eu. Não sei se... Eu lembro-me daquele ritual de ver os filmes do Woody Allen sempre, estás a ver? De sair um novo e eu ia ver. Sim, mas eu tinha esse ritual também. E nunca houve aquela coisa de ter sentido, o Woody Allen depois disto ou depois daquilo é pior. Eu tinha esse ritual até esse da Emma Stone de Colin Firth. O primeiro que eu não tive interesse nenhum em ver foi este. Mas não sei, se calhar até ia por causa do Joaquin Phoenix. Porque é o Joaquin Phoenix e... Pronto, é o Joaquin Phoenix. Mas pá, não tenho paciência, não dá. Claro. Não tive vontade. Mas pronto, então foram esses os últimos filmes que eu fui ver. E séries tenho andado meio parado, porque... Mas dizes que reviste o Big Trouble in Little China? Sim. Isto sou eu a dizer em inglês, só para te contrariar. Claro, As Aventuras de Jack Burton. E... Não é mesmo As Aventuras de Jack Burton nas Garras do Mandarim, não é só Jack Burton nas Garras do Mandarim? As Aventuras de Jack Burton nas Garras do Mandarim. Eu lembro quando tu fizeste o spot da festa do cinema italiano, tu tinhas uma claro. mega capa que deste ao Rui, ao meu amigo, que foi comigo. Eu fui cortado. Epá, tão triste. Vê-se o meu ombro e o Rui ainda aparece lá no canto. Sim. Com o seu manga cava do... Continua a ser o spot mais visto dos festivais por cá. Sério? Epá, sim, isso foi uma tarde gloriosa. Eu adorei fazer isso, foi muito divertido. E foi aí que conheci a minha esposa, na feitura desse comercial. Foi aí que eu conheci e obviamente que eu queria que tu entrasses. E comprei uma t-shirt do Jack Burton especialmente para que tu e o Rui estivessem presentes. A tua cena foi cortada, Rui. Rodrigo, peço imensa desculpa, mas sabes que na verdade a tua representação estava... Não, estou a brincar. Então tem o quê? 15 segundos? 30 segundos? Sim. Tem 30 segundos? É por aquilo que eu serei lembrado. Mas são 30 segundos? São por 30 segundos, exatamente. É mesmo doloroso uma pessoa ser cortada de 30 segundos. Não é? Há espaço para tanta coisa em 30 segundos. Mas eu vou-te recuperar, estás a ver? Eu vou... fica prometido. O que quer que eu faça nesta vida em filmes, tu entrarás. Eu acho que se vê o meu ombro, alguns. E estava lá o Tiger Man, não é? O Tiger Man, Samuel Uria... O Samuel estava nessa... Eu acho que ele não estava lá. Não estava lá nesse bar. Ok. Estava a andar de automóvel anteriormente numa perseguição. Mas há uma garrafa que é partida na cabeça de alguém, é o Tiger Man que parte na cabeça de alguém ou é alguém que parte na cabeça do Tiger Man? Eu tenho a impressão que o Tiger Man parte uma garrafa na cabeça de uma pessoa. Era o diretor do festival e exatamente. o meu casaco, o casaco era meu e que ele teve de ser limpo a seco. Claro. Foi muito divertido. Sim, mas foi muito agir filmar isso e a verdade é que quando tu me falas de filmar e que eu nunca mais filmar, eu tenho profundas saudades disso e é uma coisa que isto é um bocadinho estúpido e não quero que sou arrogante nem nada, mas é muito natural, digo. Quando eu estou a fazer isso parece que é tudo fácil, adoro fazer isso. E se calhar uma coisa que eu agora tenho mais velho é, eu se calhar no passado até era capaz de ter mais mal feitio com algumas coisas, quando as coisas não saíam exatamente como eu queria. Eu acho que agora já estaria muito melhor nesse sentido, porque também fui aprendendo que raramente as coisas saem exatamente como uma pessoa imagina que elas saem. Então essa capacidade de uma pessoa, talvez tenha reparado que raios, o mais importante é ir fazendo. Sim. Eu tenho a sensação que 2016 é o ano tipo vai ao racha. Eu quero mesmo ver se aquelas porcarias que eu tenho medo de fazer, se é desta. E estou nas tintas porque já estou numa fase em que, se for uma porcaria, é melhor fazer uma porcaria do que não fazer nada. Acho mesmo
que é por aí. E também acho que uma pessoa vai aprendendo a não ter medo disso. Acho que uma má crítica pode deixar um traumatismo muito grande, na verdade. Normalmente uma pessoa não liga a uma boa crítica, liga sempre às más. Mas é isso, eu acho que 2016 vai ser o ano em que eu vou estar nas tintas para tudo e vou-me divertir a fazer aquilo que gosto. Acho que podes pontuar isso como um pianado. É? Acho que sim. 2016 vai ser um grande ano para todos. Tá, pronto. Acho que sim. Não, falamos só da música, da tua relação com a música que andavas a fazer e os arranjos que andavas a fazer e como começaste a ouvir jazz, essas coisas todas, ou a estudar jazz. E que tipo de coisas é que tu ouves? Ainda Que tipo ouves? de coisas é que eu ouço? Gosto muito de perguntar isto. Pá. Eu só olhei muito pouco para a tua estante de CDs, mas só olhei para a parte de cima e o que me saltou mais à vista foi que tinhas tipo 5 ou 6 seguidos do Inter Marsalis. Ah, pois é, isso é da fase do jazz. Eu ainda ouço muito jazz, mas na verdade, cada dia mais ouço música de filmes, ouço mais pop, rock, mais velho. Tipo o quê? Tens um livro sobre os Beatles? Sim, é um clássico nos Beatles, gosto daquela malta que faz música assim, que é quase música que os músicos de jazz apreciam, digo, o Elliott Smith tem coisas incríveis, o Nick Drake tem coisas incríveis também. E pessoas que não morreram mortes prematuras, seja tipo suicídio ou overdose. Também gostas? Gosto, olha, estavas a falar do Chic, gosto muito. E acho que estão bem, um deles levou a seguir ao Budokan, não foi? Mas Foi tipo, ele estava em palco e parou e morreu, acho que foi uma coisa assim do género. acho que acabaram o concerto, E ele morreu a seguir. Mas ainda ele tocou o concerto todo. E toca que se faz, isso está no YouTube. Eu não sei responder muito bem. Claro que sabes. O que é que eu ouço? O que é que está ou no teu iPod, ou no teu iPhone, ou no teu iTunes? Epá, este é completamente esquizofrénico. E qual é o problema? Digo que eu não consigo... Tens medo que os teus professores de Berkeley, tens medo que os teus professores de Berkeley ouçam isto? Não, eu não E descubram. tenho qualquer tipo de vergonha em nada. Que há no teu iTunes, isto não é o teu iTunes. Isto é tudo um erro. Isto é o teu iTunes. Isto é o meu iTunes. Tens Bernardo Sassetti, Aaron Goldberg, Vamos andar no Ahmad Jamal. Boa. Estas coisas que eu estou a ver aqui. Jobim. Jobim. Art Blakey, portanto jazz. Banda sonora do Regresso ao Futuro ao lado do Bach. E tens o Temos Beck. este grande disco do Beck. Adoro o Beck. Mas só tens o Sea Change? Epá, eu sou capaz de ter aí o Sea Change e o outro, como é que se chama este último? É o Morning... Qual é que chama o último disco dele? Eu não ouço um disco novo do Beck há O último quase 10 disco anos. é mesmo bom e eu mais do que fã do Beck sou fã do pai do Beck, que é um arranjador incrível. Que é cientologista. Ah é? Deve ter sido ele como ter um filho em cientologia, porque o Beck Mas nasceu cientologista. faz todo sentido se tu ouvis o tema, a música do hino da cientologia, é uma música de caraças. Qual? Estamos a falar do que aparece no documentário. Claro, é espetacular. E já viste, eu acho que já te mostrei a música do L. Ron Hubbard. Já. Que ele punha o Chick Corea. Sim. Aliás, quando o Chick Corea veio falaste cá. no vídeo das operações também. Isso é o Vangelis. Isso não tem nada a ver. É o Vangelis tinha um amigo cirurgião, que eu já não lembro como é que ele se chama-se Vagos, Vegos, qualquer coisa assim. Um grego, tiraste-me, torna-me polos. Pronto. O gajo tinha um... E agora o gato no gravador é que fica muito bem. O Vangelis tinha um amigo cirurgião que queria fazer vagos, seria... Queria tegos, já não sei o nome dele. Ultrapassa, segue. Não, eu não consigo ultrapassar, tenho de pensar nisso. Mas ele tinha um amigo cirurgião que queria fazer uns tutoriais de... Escreve tegos tantos. Tegos. É Tegos. Tegos. Pronto, Tegos.
E um amigo cirurgião queria fazer tutoriais de cirurgia, mas achava que era muito chato. Era só ele, tipo, a abrir pessoas ao meio e a mexer nelas e a falar sobre isso. Então pediu ao Evangelho para improvisar música por cima. Há uns vídeos dele improvisar no YouTube que são incríveis. Está tudo no YouTube, no Vimeo. E é bom ou não? E ele vendia aquilo. Pá, são vídeos muito bizarros. E houve um gajo que juntou, por acaso, parte da música, pôs só em áudio e tu podes ouvir. Não é fixe, até. E é improvisado. Eu acho que é improvisado, não tenho certeza. Pois. Mas sei lá, imagina que um amigo teu cirurgião te telefonava e dizia: ó Mel, porque ele te chamaria ó Mel, te trataria assim, diria: pá, fazem música para a minha série de cirurgias, tutoriais de cirurgia. Tu improvisavas ou ias escrever um score? Diz lá, o que é que tu farias? Isto é simples mesmo. Eu diria que, pá, dependia do cachê, obviamente. Não, mas era só tu. Ele ligava-te e era tipo: faz-me um favor, amigo. Epá, repara, tudo depende. Era uma cirurgia a quê? Eu preciso de dores. Ao coração. O coração. Pá, sim, eu era gajo para escrever música. Eras? Era gajo para escrever. Para perder tempo a escrever música? Eu vou ganhar tempo, depende do ponto de vista. Ok, sim. Estás a ver, mas temos aqui o Brad Mehldau. Mas espera, temos o M aí? Não, isto é um outro disco chamado Wham, mas é um disco de jazz. Ok. É cada coisas Desilusão. estranhas aqui, porque de vez em quando eu vou à procura de uma porcaria qualquer. Estás a ver? Há, tipo, desde os Doors, a CDs de música para crianças, até música pop sueca. Duke Ellington, Creed, O Errol Garner, fora por aí. Sinatra. Mas depois há aqui coisas que eu francamente não sei porque é que aqui estão. Alguma música clássica, algumas bandas sonoras, enfim. Ok, pronto. Já sabemos? Já temos um perfil teu? Não há um perfil. Há um perfil, não. E vamos ligar ao José Gameiro e ele vai traçar um perfil psicológico teu a partir destas coisas todas. Como fazia nos anos 80, a partir das coisas que tu dizias. Uma coisa que eu tenho estado a ouvir é uma série de boleros. Eu gosto destes discos em que o Nat King Cole canta boleros em espanhol. Acho espetaculares. Com o pior sotaque do mundo, mas tem uma magia especial. Por exemplo, ele também cantava Calypso, também com um sotaque não muito bom. Sim, mas é mesmo giro. Isso, de ouvir. Ele gostava muito de fingir sotaques. Dizem que quando ele fazia um concerto numa cidade qualquer, cantava sempre uma canção nessa língua. Sério? Ele chegou a atuar em Portugal? Uma boa pergunta. Não faço ideia. Mas tenho a impressão que não, senão seria algo histórico. Eu não gosto de Nat King Cole. Eu não gosto de pessoas que cobrirem com os Mas cabelos. Não, com os cabelos de brilha. Era uma piada. Raios. Era uma piada sobre o meu cabelo. Estava a brincar. Já percebi. Ok. Eu estou lento. O cabelo dele brilhava. Pois eles tinham aquela coisa de pôr o cabelo tipo branco, não é? Assim, uma pena porque no fundo nós queríamos mesmo era ter carapinha. Não, isso é todo uma coisa. Esticar o cabelo, relaxá-lo com químicos, é uma coisa que faz muito mal ao cabelo. Qualquer cor de cabelo. E é muito mal. O dele, eu acho que o dele não era bem, mas havia um estilo que era o conk, que era o James Brown tinha. Pá, e aquilo não fazia nada bem ao cabelo. Era terrível. E é muito triste em termos de racismo, de uma sociedade que impõe que pessoas, não é eles, nós, que pessoas querem ter o cabelo de uma certa maneira porque a sociedade diz-lhes que o cabelo como eles têm não é fixe. Não é. Epá, pois, imagina lá a história do Nat King Cole, não é? Foi um tipo que revolucionou aquilo tudo, mas sempre como um cavalheiro. Pá, é incrível porque de facto nessa altura a pessoa começa a ler a biografia dessa malta e existia mesmo racismo à sério. Claro. E é triste, mas a verdade é que agora olha-se para trás e pá, que é um senhor. O Groucho Marx tem uma acho que era um clube daqueles country club, meio privado, que não deixavam entrar os judeus.
e que os dois não podiam entrar na piscina. E ele diz qualquer coisa como My daughters only have shoes, can she go in up to the knees? Só porque há bocado falámos do Groucho Marx. Claro, mas até as melhores one-liners. Esse é um disco, acho que se chama An Evening with Groucho Marx. Groucho Marx, que é o Dick Cavett, que era o apresentador de talk shows, a falar com ele. E ele conta, isto está na introdução que o Dick Cavett faz dele. Tipo, a dizer como é que conheceu o Groucho Marx e tipo, a explicar que não havia um gravador presente quando ele disse este tipo de coisa. Ele faz uma lista das coisas que ele disse. Acho que é uma boa maneira de acabar com o Dick Cavett, tipo, e ires ao piano e tocas uma pirada e despedes das pessoas, se quiseres. Podes não desistir das pessoas e podes não tocar, eu não te obrigo a nada, tu aqui a tua casa tu fazes o que quiser. Então eu diria que vamos dizer adeus às pessoas e esperar que elas tenham passado um bom bocado e espero que joguem aquele jogo dos atores e depois venham aqui para os comentários do Até Tenho Amigos que São, venham dizer merdas para nós comentarmos convosco. Sugere aí um ator para as pessoas jogarem em casa. Ok, eu vou sugerir o Martin Short. Martin Short. Aí, agora apetece-me jogar com o Martin Short. E vamos fechar com isso e vamos jogar offline. Ok. E eu vou ganhar. Toca só uma nota no piano, não sei que seja eu. Eu tive para aí 2 anos de aulas de piano e não sei tocar nada. Queres tocar tu no... Eu não sei tocar nada, é isso que eu tive 2 anos quando era miúdo. É.